Encontros com o Futuro hoje com uma convidada muito especial, Aline Galvão, diretora institucional na REURB. Aqui comigo na bancada, Suelen Pedroso, professora e advogada da SPM. Meu nome é Vitória Lopes, eu sou estudante de cinema da SPM. E o Encontros com o Futuro é uma iniciativa do World Observatory, da SPM e da Prime, braço das Nações Unidas para faculdades de negócios no Brasil e no mundo. Seja muito bem-vinda, Aline. Eu vou começar perguntando para você explicar o que é a REURB. Muito obrigada pelo convite, estou bem feliz de estar aqui com vocês. A REURB é uma empresa, nós realizamos serviço de logística e manufatura reversa de equipamentos eletrônicos da linha verde. Então aqui a gente pode considerar notebook, desktop, servidor, parte de telefonia, racks, enfim. E o porquê que existe a REURB, de onde que veio esse modelo? Quando a gente pensa em geração de eletroeletrônica, a gente fala tudo que conecta em tomada. O Brasil está entre os 5 maiores geradores do mundo, com mais de 2,1 milhões de toneladas por ano. Desse total, a gente estima que mais ou menos 210, 240 mil toneladas por ano são geradas dessa linha verde que eu comentei, tendo índice de reciclagem de próximo a 3%. Então, a gente tem aí 97% de mercado informal, descarte incorreto, enfim. E aí, em 2010, o Ronaldo, que é o nosso CEO, começou a estudar o que dava para ser feito, foi também junto com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é quem direciona muito esse modelo de negócio. E aí a gente viu esse déficit que existe em questão de se fazer o que é solicitado na legislação, que é o descarte correto, certificado, fazendo todo o processo. Então, o nosso foco de atuação é muito voltado para empresas, organizações, governo também, para fazer essa coleta. A gente leva até a nossa fábrica, que é localizada hoje em Jacareí, no interior de São Paulo, e a gente faz toda a parte de inventário, ou seja, vamos supor que uma empresa descartou 2 toneladas. A gente vai fazer um inventário, uma descrição, um balanço de massa para falar o que está contemplado dentro disso. A partir disso, a gente gera um certificado que ele passa toda a questão de responsabilidade legal e fiscal disso para a empresa. Então, aí a empresa que descartou, ela tem uma evidência de que fez esse descarte correto. E aí a gente vai fazer, seguindo toda a legislação a nível municipal, estadual, federal, garantindo também toda a questão de limpeza quanto a dados, mídias, propriedades. Então, entra a questão de etiqueta de ativo, dados contidos em HD, enfim, qualquer tipo de informação também é retirado. E aí a gente tem o nosso diferencial, que é garantir que parte do que vai gerar de valor ali vai ser destinado para projeto social. Então, a gente iniciou isso em 2012, que foi quando abriu a empresa. Em 2013 ainda a gente tinha poucos projetos sociais atendidos, mas que é a maior premissa que a gente tem? É através do descarte do equipamento, gerar uma devolutiva para que a empresa consiga aplicar em projeto social. E foi assim que nasceu o Instituto REURB, para fazer essa gestão desses projetos. Então hoje já são mais de 255 projetos com mais de 3.600 equipamentos nossos mantidos, para fazer exatamente essa parte de inclusão sociodigital. Então, em resumo, é um pouquinho disso. Aline, e você disse que 97% praticamente é, né, o que não é aproveitado. Quais os desafios que você enxerga para tentar diminuir esse número? Porque é meio assustador, né, pensar nisso e no quanto isso poderia, do ponto de vista de sustentabilidade, alterar, né, o funcionamento da nossa sociedade. Como que você acha? Quais são os principais desafios que você enxerga para isso? Hoje a gente tem atuado muito em parceria, porque quando a gente fala nível Brasil, o maior desafio nosso é logístico. O Brasil é muito grande, então a área de atuação também é muito complexa. Então, o que a gente mais entende hoje é a importância de se fazer parcerias para que mais empresas consigam também atuar em outras localidades fazendo esse modelo de negócio. Então, hoje a gente já tem parceiros que atuam em todas as regiões do Brasil, exatamente para a gente conseguindo apresentar para as empresas o que é obrigação, que muitas ainda têm uma leve resistência, mas é muito importante que uma pessoa lá dentro compre a ideia do que ela vai conseguir apresentar para o setor de sustentabilidade, compras, ESG, enfim, para que daí vá falando da importância disso e de como eles podem fazer um impacto positivo, tanto na sociedade em questão do descarte correto, mas também atendendo um projeto que pode ser próximo a eles, ou algum projeto que a gente possa também indicar. Então, a gente sempre tenta apresentar essas duas vertentes. O que vai ser feito depois do seu computador não ter mais utilidade para você? Então, daí a gente oferece todo esse serviço completo de descarte correto e destinação para projeto social. Entendi.
Então, eu fiquei bastante interessada, assim, nos projetos, que você falou que são vários projetos. Você tem algum que deu super certo, que tenha talvez novas metas de implementação, assim? Eu sou um pouco suspeita, que eu tenho vários para falar, na verdade. Mas a gente tem um muito próximo a gente, que ele acontece dentro do Laboratório de Sustentabilidade da USP. A USP é o específico CEDIR, que é o Centro de Descarte e Reuso, a pessoa da doutora Tereza, ela foi muito fundamental nesse estudo do que estava sendo feito no Brasil, junto com o Ronaldo, que eles estavam desenhando isso. E aí, passaram-se os anos, a gente tem uma parceria público-privado para conseguir fazer toda a parte que eu comentei com vocês do que é descartado lá dentro do CEDIR. O recurso que gerou todo esse descarte, a gente conseguiu reformar e fazer uma sala de aula, que hoje já está na 6ª turma de formação dos alunos, que eles têm uma formação gratuita da área de TI, com professores da USP. Então, eles têm toda a questão de locomoção até lá, alimentação, todo o curso sem nenhum tipo de pagamento, e eles saem de lá com curso de programação. Esse é um dos nossos maiores, assim, orgulhos de ter conseguido. Mas, além desse, a gente tem inúmeras áreas de atuação para a parte social, de apoio. Temos parceria com a Recode, que ela atua na questão de inclusão sociodigital. Então, desde letramento digital, para falar o que é um computador, o que é um notebook, como que você vai fazer, até cursos de programação, eles têm essas duas vertentes. Tem um curso em Mogi das Cruzes, que é a Missão Intensidade, que ele atua muito na periferia, falando muito da questão de como ali tem potência de ter talentos retidos, só que não tem oportunidade. E agora a gente está chegando também na Amazônia. Então a gente está em um projeto junto com Conexão Povos da Floresta, que tem o objetivo de conectar mais de 5.000 comunidades que eram sem nenhum tipo de conexão. Então a gente está num projeto onde eles levam desde a internet, um notebook, um computador, e com isso vai chegando em telemedicina, parte de curso, formação, documentação. Então tem vários que eu queria pôr no mesmo patamar. Isso é muito bacana. Eu fiquei pensando também, quando você diz que o importante quando, por exemplo, vai para o interior, né, para tentar chegar em outras cidades, em outras regiões. E aí seria importante achar alguém naquela empresa que capte a ideia. Existe uma estratégia de marketing para isso? Como que funciona, né? Porque quebrar essa dificuldade que tem de entender que isso faz parte, que as empresas serão cobradas por isso, né? Primeiro legalmente, mas também pela questão do impacto que isso gera, né? Hoje as empresas são cobradas de outras formas também, né? Existe uma estratégia, marketing que faz quebra essa barreira aí? Como é que funciona? A gente atua tanto na parte de marketing macro, então a gente tem, por exemplo, uma parceria com a ABS, que é a Associação Brasileira das Empresas de Software. A gente faz uma divulgação em massa aos associados, mas daí com isso a gente vai também no trabalho de formiguinha de descobrir quem daquela empresa pode ser uma porta de entrada. E aí é questão de tentativa, de ir lá, oi, tudo bem, como é que você tá, parará, até a gente chegar em alguém que compra a ideia. Então é muito um trabalho interno nosso, de entender quem ali dentro vai ser a pessoa, mas sempre muito atrelado à parceria. Hoje a gente tem muitos parceiros em todas as áreas de atuação exatamente para isso, para conseguir ampliar o máximo possível a nossa área de atuação. Bacana. Você foi chamada aqui no propósito de Mulheres na Liderança e eu queria saber primeiro um pouco da sua carreira, assim. Eu estou na Reurb vai fazer 10 anos. Eu comecei desde trabalho de monitora de escola, passei por estúdio de beleza, trabalhei em agência de cobrança, enfim, até que eu comecei minha graduação, me formei como engenheira ambiental e lá eu fazia um estágio numa empresa de peças automotivas, onde eu tinha uma das funções de fazer a autorização das empresas que iam trabalhar com a filial, da onde eu trabalhava. E aí nessas eu conheci a Reurb, que na época se chamava Recicladora Urbana, então foi logo que abriu, eu trabalhei no começo como cliente, então eu fui lá fazer auditoria, enfim. A gente atuou junto por 1 ano e pouquinho. E aí eu tive a oportunidade de fazer uma entrevista para entrar na área comercial, área de engenharia ambiental, enfim. E de lá até aqui já fui agregando outras áreas. Hoje eu já estou na liderança junto com o Rodrigo, então a gente tem lá 50-50. Nos cargos também de gerência a gente já tem uma representatividade maior dessa parte feminina. E aí a gente está também nessa busca constante de conseguir cada vez mais atrair público para que isso seja cada vez mais igualitário lá dentro. São metas próprias da empresa? Vocês têm alguma iniciativa para propagar a igualdade, assim, equidade até?
A gente tem metas e a gente segue bastante também as que estão sendo feitas pelo Sistema B. Nós somos uma empresa B certificada desde 2014 e o Sistema B ele tem muitas metas que são feitas como macro, assim, né, perante outras empresas também. Então, tem questão de igualdade de gênero, igualdade racial, tem cotas para a parte de ser carbono zero, de questão de emissão, que isso também é um compromisso nosso a ser atingido até 2030. Então, a gente sempre vai vendo o que é possível hoje dentro da nossa estrutura, que a gente é uma empresa também de estrutura muito enxuta, e o que está sendo feito no mercado, como que a gente consegue acompanhar também. Então, a gente vai das duas formas. E eu achei interessante também, que eu acho que é um assunto que muitas vezes é pouco falado, que é a questão da inclusão sociodigital, né? Sim. Eu queria saber que você falasse mais sobre isso, porque eu acho que você enxergar a inclusão sociodigital até como direito humano, né, de expansão, de a forma como você reestrutura a sociedade, acho que isso é muito importante e é inevitável. Aí eu queria que você falasse mais sobre isso, porque eu acho que é pouco falado e o impacto que a sua empresa deve ter sobre isso é muito significativo pelo que você explicou para a gente pelos projetos. Sim. Hoje o que a gente vê é assim, sem inclusão social, digital, a pessoa não existe hoje, né? Tudo é feito de forma online. Então, para você acessar a sua aposentadoria, você tem que entrar no site do Gov. Para você acessar o seu cartão de vacina, você tem que entrar no site. Não existe hoje um mundo que não é digital. E aí, na pandemia, a gente viu a lacuna que existe, principalmente na questão da faixa de estudos ali. A gente teve escolas que não tiveram nenhum tipo de problema e a gente teve várias pessoas que perderam o ano letivo. E aí foi onde a gente forçou muito mais essa questão de iniciar o processo do Instituto REURB para conseguir atuar. Hoje, nosso maior foco, tanto é que chama Instituto REURB de Inclusão Sociodigital, nosso maior foco acaba sendo em como incluir jovens, porque a gente tem também, junto com a ABS tem uma plataforma que chama RH Tech. Então, ela conecta os talentos que se formaram com as necessidades das empresas, para que cada um consiga ver qual que é a demanda, enfim. E aí a gente vê como existe vaga em aberto que não está sendo preenchida por mínimo de formação. Então, cursos como esse do Paideia, que é o do LASU, da USP, é um curso que a gente investe muito, cursos que têm esse foco em questão de letramento digital, porque daí está falando de primeiro emprego. Hoje, costureira precisa saber como é, porque as máquinas elas têm isso. Operador de caixa. Então, todos os tipos de apoio que a gente pode oferecer para primeiro emprego, eles entram nessa categoria, mas a gente também está seguindo nessa questão de como você fazer um mínimo de formação júnior para que a pessoa tenha o mínimo de condição de se apresentar. E aí tem outras áreas que a gente atende também de projetos, que é muito pensando em adultos, idosos, como que eles fazem para se sentir minimamente incluídos na sociedade, né? Porque hoje os jovens eles já nascem conectados, mas e o pessoal que não teve isso? Como que eles podem saber o que é a internet, que é um computador, como fazer uma procura? Então, a gente sempre tenta atuar no máximo possível. Hoje, a gente tem uma média de que cada equipamento que a gente aplica, ele atende por ano de 10 a 12 pessoas. Então, nesses anos nossos de atuação, a gente tem uma média de mais de 30 mil pessoas que já puderam ser inclusas com isso de forma sociodigital. Então, a importância é total. E aí a gente está seguindo em como que a gente pode cada vez mais minimizar esse abismo que existe. Né? Entendi. Isso é um tópico bem importante, assim, acessibilidade também na educação. Geralmente quem está aqui com a gente é o Matthew e ele gosta muito de perguntar sobre questões de sustentabilidade. Se vocês têm, tipo, grandes práticas na empresa, a gente gostaria de saber. Maravilha. A REURB, ela já nasceu muito com uma premissa voltada para a economia circular. Então, isso acho que é algo que, quando o movimento da Ellen MacArthur Foundation, que tem a pessoa da Luísa Santiago aqui no Brasil, ele veio para cá também, foi muito próximo ali na data que a gente se certificou como empresa B, a gente viu que o nosso modelo já nasceu dentro da economia circular. Então, o nosso nome, inicialmente, era Recicladora Urbana, que a ideia era exatamente dar esse conceito de que é possível fazer uma mineração urbana com o que já existe, ao invés da gente fazer um processo de mineração do zero. E aí, em um tempo, a gente entendeu que era o nome de deixar o nome um pouco mais compacto da empresa, e aí virou REURB, então ficou Re de recicladora, Urb de urbano e o I de inovação. E a inovação nessa área de reciclagem, de logística reversa, de remanufatura, que é algo que a gente faz também,
ela é extremamente importante. Então, por exemplo, a economia circular, o que a gente faz? Hoje, depois de todo esse processo de certificação que eu comentei, itens como notebook, monitor e desktop, que a gente vê que tem possibilidade de ser reutilizado de alguma forma, tendo um critério lá de avaliações, eles vão para uma linha interna nossa de remanufatura. Então, lá a gente faz todo o processo de recondicionamento dele, deixa um equipamento novo de novo. Então, a gente tem uma linha nossa chamada Remaker, que são equipamentos seminovos, mas com a mesma questão de garantia quanto à qualidade, assistência técnica. Eles podem ter, sim, marcas de uso, mas o nosso propósito é muito desmistificar essa questão de que um carro seminovo ok, mas um equipamento seminovo não. Uhum. Então, a gente tem esses equipamentos, são eles que são doados para as organizações e também são eles que são vendidos para outras organizações. Hoje o Brasil ele tem um número enorme de organizações do terceiro setor e muitas delas não têm condição de fazer a compra de equipamento novo. Só que fazer uma compra de equipamento seminovo, que tem um valor até 40% abaixo, com toda a questão de garantia, tudo mais ok. Então, sustentabilidade para a gente vai desde a questão da escolha da empresa em adotar uma medida que ela vai fazer o descarte correto e o impacto ambiental, até uma questão de fazer esse processo de recondicionamento lá dentro, até você atender uma ONG como doação ou atender ela como uma venda mais com assistência, com garantia, enfim. E aí, a parte de certificação, a gente tem, então, além da Ellen MacArthur, a gente participa da rede ACV, que é uma rede voltada para a economia circular mais no Brasil, para avaliação do ciclo de vida, do Sistema B, como empresa B certificada desde 2014, e agora também com a ISO 14001, que é específica para meio ambiente. E a gente está sempre buscando outras formas de melhoria. Com certeza, daqui a um tempo vai vir outras legislações. A gente sabe que está vindo uma ISO específica de economia circular também, mas a ação de sustentabilidade não para, né? Sim. E eu estou pensando aqui também, te perguntar, como você está aqui representando uma liderança feminina, como que você acha que a sua presença como liderança feminina, que é tão importante, exatamente em uma empresa que pensa a questão da economia circular, qual que você acha que é o impacto disso, né? De ter, você disse que já tem uma aproximação, né, de quantitativa, de representatividade, se você acha que você consegue enxergar essa relação entre a presença, a representatividade e a questão de repensar a economia de forma circular. Total, porque o cenário da reciclagem ele é muito masculino, muito. Então, ter uma presença feminina aqui, eu vejo que é muito importante para as outras pessoas que ainda vão vir, porque lá atrás, quando eu estava começando nessa área, as minhas inspirações eram masculinas, porque não tinha uma pessoa. E a primeira pessoa que eu tive como feminina foi a Luísa, da Ellen MacArthur. Então eu falei, uau, é possível. Então aí você conseguir enxergar numa mesa como essa, só composta por mulher, é muito importante para as outras que estão vindo também. Então eu vejo que é primordial, porque você segue por exemplo, né? Então não tem outro caminho a não ser assim. O programa se chama Encontros com o Futuro e a gente gostaria de saber assim, um pouco das visões de futuro da empresa e até do setor também, se você puder compartilhar alguma coisa. Maravilha. A parte do setor, a gente enxerga que está tendo um movimento muito para conseguir... Hoje, o que é o maior desafio que a gente enxerga do setor? Cada estado tem uma questão voltada à legislação. Quando a gente fala a nível estadual, cada estado tem um requisito, tem uma forma de fazer uma operação de licença ambiental, enfim. Então, hoje a gente está sentindo uma organização dos estados para conseguir deixar isso de uma forma igualitária, que é muito injusto eu aqui ter 50 tipos de condicionantes e o outro ter 10. Você não consegue fazer de igual para igual. Então, isso é algo que tem surgido. A gente tem sentido também que está tendo mais conscientização das empresas quanto a isso, quanto a buscar realmente ter um impacto social. Isso está vindo até antes do ambiental. Então, é muito importante a gente ver esse movimento acontecendo. E ainda falando da questão da economia circular, estava falando esses dias com o Ronaldo que lá atrás, quando a gente ia nos encontros de economia circular, às vezes tinha 30, 40 pessoas. O último que teve, que a gente participou, tinha mais de 1.000. Então você fala, puxa, tem algo acontecendo. A economia circular está muito em pauta no governo, né? Então está sendo falado sobre uma questão de uma ISO específica disso. Então, a gente vê com um cenário muito positivo, tem acontecido também muito questões de acordos setoriais para a parte de B2C, que são pessoas físicas, isso também tem se movimentado muito, para governo também, para empresas também. Então, o cenário é muito positivo, mas é um cenário de
muito ainda trabalho para a gente conseguir regularizar para estar todo mundo no mesmo patamar. Para daí fazer competição de Mais igual para homogêneo, igual, né? né? Foi ótimo estar aqui com você hoje, Aline. É uma aula, assim, eu como estudante aprendo muito. Eu, geralmente estou atrás das câmeras, mas é sempre bom estar aqui conversando com você. Muito obrigada pela participação, viu? Eu agradeço muito pelo convite, também foi ótimo para mim. Espero ter colaborado. Com certeza.